boné, cobrindo os olhos, só tinha uma camisa, a calça e o tênis. Era o meu dinâmico dele. Boné, a camisa, a calça e o tênis. E essa foi a segunda vez que o Senhor me falou. E disse quando ela vai pegar ali. E naquele dia eu vim. A primeira vez foi um dia antes, uma quarta-feira. E eu tinha começado a beber pela manhã, para um jogo de futebol à noite. E por volta de 6 horas, já a menina pegando, eu ouço a voz. E essa voz me vem fora, né? Essa voz de Deus. E essa voz da todo o meu coração disse: vai para a igreja. Eu disse: eu quero saber de igreja. Eu quero curtir. Eu quero morar. Eu quero beber. Eu quero saber de coisa. Eu continuei bebendo. Chegou um amigo meu, a glória do Senhor, aceitou Jesus, irmão Marcelo, e trouxe cocaína, ele insistiu até que eu entrei naquele banheiro, coloquei na capa do CD e cheguei aquela cocaína com ele. Eu não senti nada. Eu saí daquele banheiro pensando: enganado com Marcelo, porque isso aqui deve ser algum tipo de comida, alguma coisa, mas isso aqui não é cocaína. Quando eu sento na mesa do bar, eu bebo aquele copo de cerveja, era como se fosse água gelada. E novamente eu ouço a voz. E a voz brada no meu coração diz: vai para a igreja. Eu pego aquele copo de cerveja, coloco na mesa, pago a conta, venho para a casa do Senhor, para a glória do Senhor. Naquele dia, o Senhor me libertou de absolutamente. Glória a Deus, aleluia. A terceira coisa que o Senhor me falou quando eu cheguei aqui: eu vou te abençoar, mas nunca se esqueça de onde te tirei. Por isso que eu estou falando isso a você, eu falo primeiro para mim nunca esquecer do charco e ouro de lavação do pecado que o Senhor me resgatou. Amém? Aleluia. E isso foi a promessa que o Senhor fez. E Deus não deu de promessa, Ele não minta, é impossível Deus mentir. E hoje Ele cumpre aquela promessa que Ele me fez em 2010. Que um dia eu ia pregar a palavra aqui, para a glória do Senhor, Senhor. E esse texto que eu acabei de ler em Atos também é uma promessa. Lá nos Hebreus, porque vocês olham para cima do céu, esse mesmo Jesus que vocês não viram subir, há de voltar, há de descer, há de vir novamente à terra. E quando eu estava aqui, o pastor me falou: Mário, terça-feira tu prega. Na hora que o pastor me disse: Mário, terça-feira tu prega, o Senhor me deu tempo. Eu fechei meus olhos e o Senhor me disse: arrebatado. Quem crê? Que o maior resultado da terra está por vir. Quem crê está próximo? A vida do Cordeiro. Quem crê aí que o Senhor vai arrebatar a sua igreja? Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Mas eu vou, irmãos, decorrer um pouco aqui na palavra do Senhor. E vou começar desde o início, para nós trazermos na memória tudo que Jesus fez por nós. Já que eu trouxe a memória de onde Ele me tirou, eu vou trazer também a memória que Ele fez por mim, quando Ele se sacrificou naquela cruz. Domingo nós comemoramos aquele culto maravilhoso de domingo, a ressurreição de Cristo. Mas antes disso, nós temos que voltar atrás e ver as promessas sendo cumpridas através do Senhor. Isaías capítulo 9 diz que o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado das potestades estavam sobre ele, e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, santo, príncipe da paz. E essa promessa se cumpriu lá em Davi, naquele dia, naquela manjedoura, quando aquela criança nasce, porque todas as visões estavam ocupadas, e ele vai e nasce ali naquela escadaria, de forma humilde, de forma simples. Aquela criança nasce ali, cumprindo essa profecia, essa promessa. Aquela
Depois dali ele vai até o Rio Jordão. E ali está um homem vestido com um peito de camelo, batizando pelo arrependimento de pecado naquelas águas. E quando ele está batizando, ele olha e vê o homem passando e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso já tinha sido apresentado lá quando Abraão subiu no Monte Moriá para sacrificar seu filho Isaque. Na hora que ele prepara o cutelo para sacrificar seu filho, o anjo brado do céu diz: Abraão, Abraão, pare, eu sei que tu temes a Deus. E quando ele olha para trás, tem um cordeiro ali amarrado, e ele pega aquele cordeiro e mola aquele cordeiro no lugar de Isaque. Ali já estava aprontando para a nossa redenção. Isaque é dos nós, Abraão a justiça de Deus, e o cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai até João, pede para se batizar, e João: não, eu que tenho que batizar por ti. Como tu vês a mim? Ele diz: deixa que se cumpra a palavra. E ali ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, ouve-se uma voz bradar: esse é meu filho amado em quem me compraste. Ali mostra a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele começa seu ministério, escolhe seus discípulos, o cobrador de impostos, que é a sociedade odiada, escolhe pescadores e doutos, que não sabiam ler nem escrever, escolhe outros homens também, e começa a capacitá-los a realizar a obra que ele queria na vida de cada um. E entre um desses 12, um era um demônio. E ele começa a fazer seus prodígios e fazer suas maravilhas. Ele começa a andar e curar cegos. Ele começa a andar e expulsar demônios. Só que naquela época tinha os exorcistas, que também expulsavam demônios. Só que naquela época também tinha feiticeiros, que também curavam enfermidades. Só que aí ele chega em uma cidade de Betânia, quando avisam a ele que seu amigo Lázaro estava morto, fazia já está 4 dias. E ele chega ali e diz: tire a pedra. E removeram a pedra. E quando remove a pedra, ele diz: Lázaro, sai para fora. Pode ter quem expulse demônio, pode ter quem cure através da feitiçaria. Agora só quem ressuscita mortos é Jesus de Nazaré, o príncipe da paz, o Deus Todo-Poderoso. E aquilo faz com que os saduceus, os fariseus, os escribas criem inveja de Jesus. E eles começam ali uma perseguição ferrenha, atrás de matar o Senhor. E eles começam a acusar Jesus, procurando falsas testemunhas para acusar Jesus de crimes que ele não cometeu. O traidor Judas entrega Jesus, vende Jesus por 30 moedas de prata. Também conhecemos. Eles vão ali no Getsemane. Judas vende Jesus. Jesus é preso, acorrentado, levado até Caifás naquela 6 da noite, na calada da noite, na obscuridão da noite. É julgado ali justamente. Começam a apresentar falsas testemunhas, começam a incriminar Jesus sem que nada ele fez. E aí eles levam Jesus até Pilatos, entregam ele a Pilatos para que Pilatos viesse a crucificá-lo. Pilatos começa a questionar Jesus, interrogar Jesus, volta e diz: olha, eu não achei crime nenhum nesse homem é inocente, mas como nós estamos na jurisdição de Herodes, leve ele até Herodes. Pega Jesus amarrado, arrasta Jesus até Herodes. Quando chega o Herodes, Herodes quer ver Jesus fazer um prodígio, já quer ver Jesus fazer um milagre, mas Jesus fica calado, como a ovelha muda que foi um matador, ele não abriu a boca.
traz Barrabás, coloca Barrabás e Jesus para o povo escolher. E o povo começa a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E ele pergunta a esse Jesus: e ao rei dos judeus, o que é que eu faço? E eles começam a gritar: crucificam, 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 crucificam. Toda a multidão: crucificam, crucificam. Aquele homem vem, pega o bacio, lava as suas mãos e diz: eu sou inocente do sangue desse homem. E ele entrega Jesus na mão dos seus autores. Jesus agora desce daquele lugar, sem força por ter perdido todo o seu sangue, e começa a carregar a cruz, onde nós cantamos, dizendo aqui que a via dolorosa, porque todo criminoso tinha que passar no centro da cidade, para que fosse a maior vergonha e que servisse de exemplo para outras pessoas que estivessem pensando em cometer algum crime. E Jesus vai carregando a sua cruz na via dolorosa. A Bíblia não diz, mas pelo peso da cruz e por ele ter perdido todo o seu sangue, de tantas chicotadas que ele levou, Jesus tumba. E aí eles persuadem e pegam o homem à força para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Esse homem é Simão Sirineu. Esse Simão Sirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz, nós trazemos menção para ele, para o Paráclitos, para o Espírito Santo. Paráclitos é aquele que é tirado de fora para vir ajudar o outro. E esse homem, Simão Sirineu, foi tirado de fora, no meio da multidão, para vir ajudar Jesus. É por isso que quando está difícil nós carregar a cruz, é por isso que nós estamos pensando em desistir, quando nós estamos pensando em parar, o Paráclitos, o Espírito Santo, nos ajuda a carregar a nossa cruz. Aleluia. E ele continua. E ele vai até o fim. Estudiosos dizem que quando o criminoso ia ser crucificado, a cruz era feita 7 dias antes. E a envergadura de Barrabás era maior do que a envergadura de Jesus. Quando eles vão pegar Jesus com os cravos, eles faziam um furo no madeira, para que o cravo penetrasse com mais facilidade. Eles pregaram a mão de Jesus, e na hora que foram pregar o outro a mão de Jesus, o furo não alcançou o braço de Jesus. Eles tiveram que amarrar o braço de Jesus e esticar Jesus até o outro braço alcançar o outro furo. E aí pregaram Jesus naquela cruz. Jesus ali foi crucificado no meio de 2 salteadores, um na direita e outro na esquerda. O povo começa a escarnecer de Jesus: se tu és o Senhor, desce daí, salva-te a ti mesmo. E o ladrão da esquerda também: se tu és o Senhor, se tu és o rei dos judeus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas o ladrão da direita diz: ei, para, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos pagando pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, mas esse homem é justo. E depois de um tempo, pendurado naquela cruz, aqui Jesus vai sentir a pior dor de todas, pior do que o azarado, pior do que os cravos, pior do que a traição. É quando Jesus me diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus andou com ele durante toda a vida dolorosa, e no momento mais difícil, no momento mais importante do seu sacrifício, Deus abandonou Jesus. Porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. O meu e o teu pecado estava sobre ele. A ira de Deus que cairia sobre nós, caiu sobre ele. Jesus deixa Jesus, Deus deixa Jesus por um momento. E Jesus ali entrega seu espírito, mas antes de ele entregar, ele diz àquele ladrão: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Ali Jesus é enterrado por José de Arimateia. Ouvimos a mensagem do passado, só para trazer a memória. E ali, domingo pela manhã, alguém seguiu, aquelas mulheres vão ver Jesus
havia ressuscitado. Dois homens vestidos com vestes resplandecentes dizem: porque procuram o vivente no meio dos mortos. Aí Jesus começa a aparecer. Jesus aparece para dois discípulos que vão no caminho de Emaús, e eles vão se lamentando, eles vão decepcionados, eles vão desesperançosos, eles vão com seus corações turbados, porque eles disseram assim: a esperança morreu. Aquele a qual nós pensávamos que era o Messias, que ia nos salvar, morreu. Mas aí aparece um homem como se fosse um peregrino e vai acompanhando aqueles dois homens e pergunta: o que vocês falam? Não, você não sabe o que aconteceu. Aquele Jesus que nós achávamos que era o Messias morreu. Acabou-se a nossa esperança, acabou-se a salvação, a humanidade está perdida. E agora, o que vai acontecer? Aí Jesus começa a discorrer a palavra, desde Moisés até os profetas. E aqueles homens vão andando, e quando chega perto da casa de um, eles persuadem Jesus a entrar. E a palavra do Senhor diz que no partir do pão, eles reconhecem que era Jesus. Mas quando eles abrem os olhos, Jesus já não estava mais ali. E aí Jesus começa a aparecer para os 12 discípulos. Ele aparece no meio, entra. E quando ele entra, eles ficam atordoados com medo, pensando que é um espírito, pensando que é uma alma. Mas Jesus: não sou eu, olhe minhas mãos, olhe os meus pés. Mesmo assim, pelo medo e alegria que eles sentiam, eles não acreditavam. Aí Jesus: tem alguma coisa para comer? Eles têm. Aí traz mel e peixe, e Jesus come na frente deles, para mostrar a eles, para eles crerem que ele tinha ressuscitado. Depois de várias aparições de Jesus, Jesus leva os seus discípulos até Betânia. E quando eles chegam em Betânia, Jesus faz essa promessa que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 1, versículo de número 11. E quando Jesus sobe aos céus, aqueles homens ficam olhando Jesus subindo, e ele diz: os pais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Aqui há a promessa de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. João 14 diz que o Senhor, quando subiu ao céu com um projeto, e que projeto é esse? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, vós estarão também. Ele vai preparar esse lugar para cada um de nós. Ele vai preparar as moradas celestiais. Nessa semana eu fui surpreendido pela Sarina, minha menina. Ela chegou para mim e disse: pai, eu vi a cidade. Cidade? Que cidade é essa, sabe? Pai, eu vi a cidade. A cidade era como se fosse de ouro, pai. E eu via, pai, um lago limpo, águas cristalinas, pai. Eu não via, mas chegou um homem atrás de mim, e a voz dele era suave. E aquele homem que veio atrás de mim, que eu não consegui ver, me disse: não temas, eu sou contigo. Deus mostrou isso agora nessa semana. E eu fiquei calado, não disse nada, mas eu guardei meu coração. Jesus vai, sobe ao céu preparar esse lugar. Aí olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. 1 Tessalonicenses. Diz-nos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com marido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa volta do Senhor, esse arrebatamento da igreja, que significa arrancar com força
um abrir e fechar de olhos. E eu comecei a louvar e agradecer ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrebatamento vai acontecer em uma rapidez extraordinária, que não vai dar tempo nem de nós pensarmos. Porque se nós tivéssemos tempo para pensar, nós iríamos pensar: Senhor, e a minha empresa? Senhor, e o meu carro? Senhor, e o meu marido? Senhor, e o meu filho? E a minha filha? E as dívidas? E a faculdade? E isso e aquilo, Senhor? Nós iríamos fazer que nem quando os anjos entraram na cidade de Sodoma para Salvador. Porque aí foi uma espécie de arrebatamento. Os anjos pegaram Ló com força e saíram arrastando Ló para fora. Mas o que foi que aconteceu? Teve tempo da mulher dele pensar. E a mulher dele, quando pensou, como era bom Sodoma, como era bom as amizades, como era bom me ter conquistado, como era boa casa, como era bom o carro, olhou para trás e se tornou um estado de sal. Lá em Mateus, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por isso nós clamamos ao Senhor que ele pisca de olhos, para não dar tempo nem eu e nem você pensar. Mas quando isso acontecer, a palavra do Senhor diz que aqueles que morreram primeiro ressuscitarão e subirão aos ares para se encontrar com Jesus. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, encontraremos com aqueles que ressuscitaram e juntos subiremos aos ares ao encontro de Jesus e passaremos toda a eternidade com Ele. Glória. 1 Coríntios 15, 54. Mas olha o que vai acontecer nesse abrir e fechar de olhos. Nesse abrir e fechar de olhos, quando nós que fomos arrebatados, e quando nós subimos para o céu, vai acontecer isso aqui. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, compiciar a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que é isso? Nesse abrir e fechar de olhos, quando nós subimos, esse povo rei cansado, esse povo rei pecador, esse povo rei aqui que tem braço de humanidade, vai ser transformado, igual aquele corpo de Jesus que comeu peixe e mel. O mesmo corpo de Jesus nós também teremos. Nós não vamos mais praticar o pecado, nós não vamos mais morrer, e ali nós vamos adorar o Senhor de eternidade a eternidade. Nós vamos se juntar com aquele coral celestial e cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor, para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu meditando nessa palavra, me lembrei do presbítero Nicolau, homem de Deus, assim como o nosso presbítero Pedro, que foi meu dirigente ali na congregação do Violete, que saía aqui da Praça dos Tecidos a pé, chegava às 4 igual uma tampa de chalé, mas era o primeiro a chegar. Homem sábio, manso. Alguns irmãos aqui chegaram a conhecer o presbítero Nicolau, homem de Deus. E não teve como me lembrar dele, que na hora do arrebatamento eu vou ver ele subir, e eu vou subir junto com ele, e vamos nos encontrar lá no céu para a eternidade inteira, conversando sobre as coisas do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Ali nós estaremos guardados de toda aflição, de toda perseguição, de toda tentação do inimigo, da morte, da dor e de tudo que possa nos fazer mal. Há uma discussão nos anti-tribulacionistas e nos pós-tribulacionistas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas na minha humilde opinião, a igreja são crianças. Não vou entrar, só vou dar minha opinião. Porque
dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tostanejavam todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido, compraram. Chegou o esposo, e aqueles que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho há de vir. Noé passou mais de 100 anos construindo aquela arca. E aquela arca era a pregação de Noé. Porque no livro de Hebreus diz que ele era um pregoeiro do Evangelho. E quando ele construía aquela arca, as pessoas zombavam. E quando ele construía aquela arca, as pessoas compravam, vendiam, casavam, davam em casamento, prosperavam, negociavam, a vida atribulada, correndo atrás de tudo e de todos. Esse velho garoto construiu uma arca desse tamanho. Mas aí quando ele terminou, que ele entrou na arca e todos os casais de animais entraram naquela arca, a palavra do Senhor diz que a porta da arca fechou-se por fora. Não foi Moisés, não foi Noé que fechou a arca, foi o próprio Deus. No dia desse, refletindo nessa mensagem, eu comecei a meditar, e eu comecei a pensar nas pessoas que ficaram fora da arca, quando começou a serenar, e quando começou a passar chuva, e quando as águas de baixo começaram a cobrir seus tornozelos, e começaram a cobrir seus joelhos, e quando eles começaram a pegar seus filhos e colocar no ombro, porque a água já estava dando no pescoço, talvez nessa hora eles lembraram de Noé e correram para a água desesperados, batendo na porta dizendo: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, que nessas virgens, abre a porta, Senhor, abre a porta, esposo, eu nem vos conheço. Olha. E Noé aflito dentro da arca, sem poder fazer absolutamente nada. Lucas capítulo 21, 24. Lucas 21, 24. E olhar por vós, presta atenção, irmãos. Isso aqui falou demais comigo. E olhar por vós, pessoal. Eu olhar para mim, você olhar para você. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre nós de improviso aquele dia. Esse cuidado da vida, irmãos, tem nos afastado demais do Senhor. Essas preocupações do dia a dia, do materialismo, do secularismo, tem nos afastado demais do Senhor. Tem tirado a nossa comunhão, tem tirado o nosso tempo de qualidade, tem tirado o nosso devocional, tem nos esfriado espiritualmente. Mas essa palavra fez com que eu abrisse meus olhos e disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo na vida, Senhor? O que é que eu estou fazendo na minha espiritualidade? O que é que eu estou
céu. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus, e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retrata a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas apontando para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele não quer perder ninguém. Porque ele não quer perder nenhum de nós. Porque ele não quer perder nenhum ser humano na face da terra. Porque ele é longânimo, paciente. Ele espera o ser humano entender, ele espera o ser humano se arrepender, ele espera o ser humano reconhecer. Porque ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. E a vontade do Senhor é nos salvar. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele enfrentou os azorrados para nos salvar. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Ele quer nos salvar. Ele não quer que nenhum de nós se perca. E ele deixa essa palavra, ele deixa essa exclamação, dizendo: vigiemos, 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 porque o Senhor está às portas para arrebatar a sua noiva. Quando ouvir os sinais, se alegrem, porque está perto a vossa redenção. Glória a Deus. O lugar está preparado. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá cansaço, lá não haverá tristeza, lá não haverá ansiedade, lá não haverá depressão. Nós vamos passar toda a eternidade adorando, bendizendo e glorificando aquele que reina para todos os anos. Agradeço pela oportunidade.